Agora sim, vamos à palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Abra sua Bíblia aí comigo. Atos 16, eu quero ler com vocês a partir do versículo 16 também. Tem alguém perto de você sem Bíblia? Compartilhe a sua Bíblia. Atos 16, versículo 16, nos diz assim: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Amém. Que palavra, meus irmãos, que história a Bíblia nos conta. Que história fantástica. Aliás, o capítulo 16 de Atos é um dos capítulos mais dinâmicos da Bíblia. Acontece tanta coisa aqui, mas tanta coisa. Se você já leu o capítulo 16, você vai lembrar que é aqui que Paulo conhece Timóteo, um grande cooperador do seu ministério, um jovem que ele levou, ensinou, botou para trabalhar no reino de Deus. Aqui no capítulo 16 que Paulo conhece o Timóteo. É aqui no capítulo 16 também que Paulo estava pregando numa região e de repente teve uma visão à noite. E o Espírito Santo levou Paulo para uma outra região da Macedônia. Ele ouviu uma palavra à noite dizendo assim: olha, ajuda-nos. Como se fosse uma voz clamando por ajuda ali na região da Macedônia.
Paulo levantou, então, mudou os planos, pegou a malinha, foi para Macedônia. Foi para Macedônia. E Paulo chega, então, na cidade de Filipos, onde ele conhece a Lídia, uma mulher temente a Deus. Inclusive, fazia uma reunião de oração na sua casa. Essa mulher, ou a casa dessa mulher, foi aonde foi inaugurada a igreja de Filipos, aonde Paulo pregou, chamou mais gente e ali estabeleceu a igreja de Filipos. E a gente chega então no texto que a gente leu, muita coisa num capítulo só, né? Bastante coisa, é um capítulo muito dinâmico. Leia o restante do capítulo, se você puder. Mas aí a gente chega nessa história que nós lemos aqui. Paulo e Silas estão em Filipos pregando a palavra de Deus. E diz o texto que nós lemos que diariamente eles faziam isso e passavam por um local onde havia uma jovem possessa de um espírito adivinhador. Quando o espírito via Paulo, o que ele falava? Estes homens pregam a verdade e anunciam a salvação de Deus. Todo dia eles passavam pela menina, pela jovem, e o Espírito falava isso. Paulo foi ficando incomodado, provavelmente Silas também. Até que num certo dia Paulo vira para a menina, repreende o Espírito, liberta a vida daquela jovem, que se vê livre daquele espírito opressor. Pergunta: Paulo fez uma coisa boa? Maravilhosa, não é? No nosso conceito, assim, sã consciência, a conclusão que a gente tira, Paulo fez uma obra fantástica, libertou a vida daquela jovem. Agora outra pergunta: qual foi o resultado dessa boa ação do Paulo? Cadeia, foi preso. A gente fica indignado, não fica? Quando a gente lê uma história dessa, fala, mas Paulo fez uma coisa tão boa pela jovem, ministrou sobre a vida dela, repreendeu um espírito maligno, libertou, tirou a opressão e foi preso. A pergunta que eu faço é: o que a gente faria numa situação dessa? Faço essa pergunta para você. Você, servo de Deus, serva de Deus, você temente a Deus, disposta a trabalhar pelo Senhor Jesus. Deus usa a tua vida para libertar alguém. Você vai preso. Qual seria a nossa reação diante de uma situação dessa? Vamos pensar assim, bem no geral. Reação humana. Nós, seres humanos, teoricamente, nós reagiríamos assim. Não, espera aí. Estou trabalhando em nome de Deus. Faço uma coisa boa. Liberto a vida de uma pessoa. E Deus permite que eu venha parar numa prisão? Está certo, não. Vou pregar esse evangelho, mas não. Chutei o balde. Não seria uma reação humana mais lógica na nossa cabeça? Não é? É muita injustiça. Estou fazendo coisa boa e vem parar na prisão. E sem falar que eles foram açoitados. Entraram na vara, gente. Vergões na pele, nas costas. Tratados como bandidos escravos. Apanharam e foram presos. Humanamente falando, talvez a nossa primeira reação seria essa: desistir. Não vou servir esse Deus mais não. Estou lutando em prol da justiça, fazendo coisa boa, mas o que vem para a minha vida é injustiça. Essa seria talvez a nossa reação. Concordam comigo? É bem provável que eu e você reagiríamos assim. Agora, o que o texto nos conta que o Paulo e o Silas fizeram? Vão lembrar?
Foram levados para a prisão. O guarda foi muito bem orientado. Cuida desses caras. Não deixa escapar. Maior segurança. O que ele pensou? Amarrar o danadinho. Prender a perna dos dois no toco. Diz aqui, né? No tronco. Disse o versículo que nós lemos aqui, o versículo 24, levou para o cárcere interior, provavelmente um lugar mais fundo, mais baixo, um subnível, e lhes prendeu os pés no tronco. Amarrou, acorrentou. Resolvido. Posso tirar um cochilo. Sabe o que eu fico imaginando, meus irmãos? Eu fico imaginando aquele carcereiro ali prendendo os pés do Paulo e do Silas, e o Paulo falando assim: olha, vai ter culto hoje. Lá por volta da meia-noite, vai ter um culto aqui. O carcereiro lá pensando, falou assim: esses dois aqui estão apanhar demais. Vai ter culto aqui? Estão presos, estão numa prisão, que não é lugar para fazer culto, não. Fico imaginando uma outra pessoa indo lá levar uma comida ruim para eles, e eles falando: olha, vai ter culto aqui. Vai ter culto. Por volta da meia-noite, mais ou menos. Passa aí. Vai ter culto. Qual que é a reação de Paulo e Silas, meus irmãos? O texto diz, no versículo 25, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Você enfrenta a luta com oração? Eu acredito que sim, espero que sim. Porque a oração, meus irmãos, é uma arma poderosa que nós temos nas mãos. A oração nos liga a Deus. A oração liga a terra e o céu. A oração nos coloca em contato com o nosso Criador, o Deus Altíssimo. É uma ferramenta poderosa. Enfrente as lutas com oração. Mas eu queria destacar a segunda parte, que a gente não costuma fazer. Paulo e Silas enfrentando as lutas, cantando. E deixa eu te perguntar, você canta quando você está lutando? Você canta quando a coisa aperta? Você louva a Deus quando a situação está difícil? Pois eu fiquei pensando, falei, gente, é uma arma poderosa também. Assim como a oração, o louvor, o canto, nos põe em contato com Deus, nos lembra o que a hora difícil faz a gente esquecer. O canto, meus irmãos, faz parte da história do povo de Deus há milênios. O povo de Deus canta quando está alegre. Há milênios o povo de Deus canta quando está triste. Há milênios o povo de Deus louva na hora da luta. Você quer ver um cântico que o povo de Deus cantava no Antigo Testamento? Diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Salmo 16. Quer ver um outro cântico? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Olha o povo de Deus cantando, meus irmãos, na hora que a coisa está difícil, declarando que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Isso é um cântico, isso é um hino. O povo de Deus cantava isso na hora do aperto. Pois eu queria incentivar você. Cante. Louve. Você tem um cântico que fala ao teu coração?
Duas experiências me marcaram nessa igreja com relação a isso. Eu queria compartilhar com vocês. Uma foi há muitos anos atrás, quando o presbítero Adalto teve uma luta, descobriu um problema cardíaco, demorou para descobrir o que era, foi para Ribeirão Preto, fez tratamento lá em Ribeirão Preto, até que descobriu uma bactéria que alojou no coração, prejudicou uma válvula e ele teve que fazer uma grande cirurgia. Isso eu era adolescente na época. E uma das coisas que eu não esqueço foi o dia que a Lenice chegou aqui e contou para nós: olha, o Adalto é Nazaré. Na hora que o Adalto foi entrar para a cirurgia, eles fizeram uma oração e cantaram um hino. Nunca mais esqueci, viu, Adalto? Nunca mais esqueci. Que naquela hora de desespero, eles cantaram um hino. Marcou a minha vida. E eu queria dizer para você: cante, meu irmão, cante, minha irmã. Inclusive na hora da dor, na hora da luta, cante, louve a Deus. Segunda coisa que me marcou, foi mais recente agora. A Poliana me enviou um vídeo da Dorcas, alguns dias antes da partida dela, cantando cânticos que ela gostava. E ela estava cantando: sei que Jesus voltará. Quando será, eu não sei. Me marcou. Uma irmã vivendo uma luta, próximo da sua partida, louvando a Deus. E eu pergunto: você tem motivos para cantar? A luta está difícil, a luta está apertando, mas quando a gente canta, meus irmãos, nós lembramos ao Deus que nós servimos, que é maior que os nossos problemas. Quando nós cantamos, nós lembramos que nós somos amados por Deus. Cante, louve a Deus, inclusive na hora da dor, da luta e do sofrimento. Quero compartilhar com vocês um cântico que nos últimos anos tem falado muito ao meu coração e na pandemia foi um grande sustentador da minha vida. Inclusive vou pedir para colocar aqui. Um cântico que fala assim, meus irmãos: quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? Ele é força e proteção. Ele é torre de libertação para quem confia no Senhor. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? Me treina para lutar. Me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Esse é um cântico que fala demais comigo. Vamos cantar? Vamos ficar em pé? Nós vamos no gogó mesmo, hein? Ó, vou achar o tom aqui só para a gente não passar vergonha. Liga aqui para mim, Fábio, o teclado, só para eu... Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? É força e proteção, Ele é a torre de libertação, para quem confia no Senhor. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? Me treina para lutar, me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Lindo, não é, meus irmãos? Fala o coração ou não fala?
Podem se assentar. Diante de uma pandemia, meus irmãos, nós fomos tentados a esquecer quem é o nosso Deus, a esquecer que Ele é rocha, que Ele é fonte de força e de libertação. Fomos tentados a esquecer que Ele nos treina para o dia difícil. Mas esse cântico me lembrou disso, nos dias da pandemia. Por isso, cante, louve a Deus. Busque a Deus, inclusive cantando. Tem um outro cântico que eu queria compartilhar com vocês também. Eu já estou animado nos cânticos, hein? É um hino que também fala muito comigo. E eu queria cantar com vocês, mesmo assentados, uma estrofe desse hino. Ele diz assim, eu vou ler, em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Vamos cantar só esse trechinho juntos? Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares faltar. Fala ao coração? Fala. Convite a entregar tudo no altar. De vez em quando a gente esquece disso, meus irmãos. Vamos cantar para lembrar? Primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é isso. Enfrente as lutas com oração e louvor. Amém? Amém. Segunda e última coisa que eu queria compartilhar com você essa noite. Meus irmãos, essa história que nós lemos aqui de Paulo, essa injustiça nós concluímos, pregando em nome de Deus, mas sendo açoitado e preso. Na nossa cabeça tinha tudo para dar errado. Mas deu tudo certo. Não sei se vocês perceberam, mas a partir do versículo 26, depois que começou o culto, começou a oração, o louvor, as cadeias se quebraram, saiba disso. Quando a gente ora, quando a gente canta e busca Deus, cadeias se quebram, portas se abrem, saiba disso. Então aconteceu o culto, as cadeias se quebraram, todos os presos foram soltos. Para a tristeza do carcereiro, que estava dormindo. Não quis ir participar do culto, dormiu na hora do culto. Aí, outra coisa também, não pode dormir na hora do culto, hein? Não pode dormir na hora do culto. O carcereiro perdeu. Qual que foi a atitude do carcereiro quando ele viu que não tinha ninguém mais preso? Pegou a espada e ia tirar a própria vida. Olha só, meus irmãos, uma tragédia atrás da outra, Foram presos, açoitados, o carcereiro ia tirar a própria vida. De repente chega o Paulo e fala, não te faça nenhum mal. Estamos todos aqui. Meus irmãos, o poder de Deus vira essa cena de tal forma que o final ia ser trágico. Mas a conversão aqui, a libertação aqui, cadeias se abrem. Mas a maior cadeia que se abriu foi a do coração do carcereiro, porque ele se entregou a Jesus.
Olha como que Jesus inverteu a cena, olha como que Deus trabalhou, aquilo que era para ser uma tragédia, se tornou em algo maravilhoso. Por isso, não chute o balde. Se você for vítima de injustiça em nome de Deus, não desista. Siga. Siga com Deus, siga em oração, siga em louvor, mas não desista. Porque Deus pode virar essa cena, meus irmãos. Deus pode trabalhar corações, mesmo na hora mais tensa, mesmo na hora de maior dor. Deus pode fazer coisas maravilhosas. E Ele fez aqui. Ele fez. Ao invés de um ponto final trágico, nós temos aqui pessoas se entregando a Jesus. E a segunda coisa que eu queria compartilhar com você, para você levar para casa. A primeira, enfrente as lutas com oração e louvor. A segunda, se prepare para evangelizar em qualquer momento. Na hora da dor, na hora da luta, a evangelização ainda é uma opção. Compartilhar o amor de Deus com os outros ainda é uma opção. Nós precisamos abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos e a gente ter uma visão missionária maior. Para, inclusive, na hora da nossa dor, quem sabe Deus usar a nossa vida. Na hora que a gente não vê possibilidade nenhuma, Deus pode inverter a situação, transformar uma possibilidade, abrir uma porta e, de repente, tem gente se entregando aos pés de Jesus. Creia nisso. Creia nesse improvável. Assim Deus age, meus irmãos, no improvável. Quando a gente menos espera, o negócio estava tão complicado, de repente a gente é um instrumento nas mãos de Deus. Se prepare para isso. Se prepare para isso, para ser usado por Deus, para ser usada por Deus. Precisamos entender que os contextos que a gente vive são os nossos campos missionários. Repita comigo. Minha família é meu campo missionário. Minha família é meu campo missionário. Pode ser que você esteja almejando compartilhar a palavra de Deus com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com seu tio, pai, a mãe, avô, avó, primos. Minha família é meu campo missionário. Inclusive na hora da dor, na hora da dificuldade, você pode ser um instrumento de Deus para alcançar alguém da sua família. Repita comigo, minha vizinhança é meu campo missionário. Minha vizinhança é meu campo missionário. Aonde você vive, aonde você mora, Deus não te colocou ali à toa. Deus pode usar a tua vida para abençoar alguém, inclusive na hora da dificuldade. Teu vizinho de prédio, de apartamento, teu vizinho da rua, aquele vizinho chato, ele é um alvo missionário para a tua vida. Não amaldiçoa o vizinho chato, não, ora por ele. Pede uma oportunidade para Deus. Pede a promoção dele, ainda não. Espera mais um pouquinho. Trabalhe o coração dele primeiro. Meu trabalho é meu campo missionário. Repita isso comigo. Meu trabalho é o meu campo missionário. Lá no seu trabalho, com as pessoas que você convive, os colegas, o patrão chato, todo mundo alvo do Evangelho de Jesus. Tenha isso em mente. Deus pode transformar qualquer situação, inclusive uma situação difícil no teu trabalho, em uma oportunidade evangelística. Abra o teu coração para ser um instrumento de Deus. Que história, hein, meus irmãos? Fizeram uma boa ação, libertaram uma jovem, foram presos e açoitados por causa disso. Oraram, louvaram a Deus, foram libertos. O final trágico se tornou uma possibilidade de compartilhar o amor de Deus. Resultado, o carcereiro e toda a sua casa se entregaram a Jesus. Aonde que o texto termina? Vocês viram? Então, aonde? Ó, o pastor Walter está ligadão, gente. Vamos lá, hein? Ó, quero vocês ligadão aí também. Aonde que o texto termina? Na mesa, meus irmãos, em roda de uma mesa, celebrando, comendo, louvando a Deus.
Olha onde que a cena termina, meus irmãos. Isso é obra de Deus. Tinha tudo para dar errado. Termina na mesa. Termina na comunhão. Você crê no poder de Deus de mudar as circunstâncias? Você crê no poder de Deus de usar a tua vida, mesmo na hora mais difícil? Creia. Coloque a tua vida à disposição. E enfrente as lutas com oração e, mais uma vez, enfrentar as lutas com oração e louvor. Cante. Você tem um cântico que você ama e fala ao teu coração? Se não tem, eu vou recomendar para você providenciar um. Pastor, eu te dou uma playlist se você quiser. Manda para você. Ouça louvor, meus irmãos. Busque a Deus. O cântico de adoração a Deus é legítimo na vida do povo de Deus. Fortalece. Nos lembra algumas coisas que às vezes a gente esquece. Tem problema ouvir música secular, não. Mas é inadmissível cristão que não busca a Deus com louvor também. Que não ouve a palavra de Deus. Que não ouve nada referente a Deus. Que não nutre o seu coração, o seu dia, a sua mente com louvor. Precisamos fazer isso. Providencie um cântico, providencie um hino. Cante. A gente faz isso cantando. Bota para cantar no carro lá, bota no foninho. Hoje todo mundo usa fone, né? Coloca um louvor ali, inspira a tua vida. Traz Deus para o teu coração, fortalece a tua fé. Louva a Deus. Vamos orar, falar sobre isso com Deus. Feche os teus olhos, quero orar com você. Como é que está a tua vida, meu irmão, minha irmã? Você está enfrentando algum momento difícil na tua vida? Luta, alguma cadeia, alguma opressão? Você foi vítima de alguma injustiça recentemente? Estava pregando em nome de Deus, estava fazendo coisa boa. Você foi vítima de alguma injustiça mesmo assim? Enfrente essa luta. Ou enfrente qualquer luta da tua vida com oração e com louvor. Cante. Pastor, não tem motivo nenhum para cantar. Cante. O cântico vai te dar algum motivo para cantar. Cante. Louve a Deus. Precisamos aprender a fazer isso. E a tua vida está à disposição do Senhor para alcançar outras vidas? Mesmo na hora da dor, você pode ser um instrumento de Deus para abençoar corações. Coloque a tua vida diante de Deus. Se entregue a Ele, para Ele usar a tua vida de formas como você menos espera. Ele vai usar. Se você colocar a sua vida nas mãos de Deus para ser um instrumento do Evangelho, todo o ambiente, seja alegre, seja triste, seja de luta, de bonança, seja de dor, de morte, ou de saúde, de vida, vai ser um ambiente em que Deus vai poder usar a tua vida. Não coloca a tua vida nas mãos de Deus. Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor faz grandes coisas, Pai, aonde nós não vemos possibilidade nenhuma. O Senhor transforma as circunstâncias. O Senhor quebra cadeias. O Senhor abre portas, Pai. Oh Deus, nós oramos pouco, mal sabemos orar. Nós louvamos pouco, Senhor, nós não sabemos louvar, mas nós queremos aprender a louvar o Senhor em todo o tempo, Pai. Motivos nós temos, o Senhor é nosso Deus, nos ama, não desiste de nós. Por isso nós queremos que o Senhor seja o motivo do nosso louvor, Pai, todos os dias, inclusive na hora da luta. Se tem algum irmão, alguma irmã aqui sofrendo, Pai, coloca esse motivo de louvor no coração de cada um. Todos nós saiamos daqui, Senhor Deus, dispostos a louvar o Teu nome em todo o tempo. Dispostos também a sermos usados pelo Senhor em todo o tempo, para alcançarmos outros corações. Em nome de Jesus. Amém.